Bom, sejam bem-vindos ao canal Geopolítica, né? Nesse vídeo aqui de hoje nós vamos falar do assunto do momento, o assunto que ocupa 24 horas por dia os noticiários de televisão e das redes sociais também, né? É o assunto que nos coloca aqui em quarentena e não temos nem sobre o que falar, porque é o assunto, na verdade, até global, pois o mundo inteiro encontra-se sob a atuação aí dessa pandemia que se propagou de forma surpreendente e atingindo praticamente todos os países do planeta, né? Então vamos falar aqui sobre questões ligadas diretamente ao coronavírus, como se cuidar, como se tratar, por que nós temos que fazer esse cuidado aí, por que nós temos que ficar de quarentena, e também algumas questões sobre o momento econômico do Brasil e o que virá, né? E estamos passando por uma experiência terrível aí, como povo, como nação, como o mundo inteiro, eu acho que nunca viu, né? Então vamos lá. Seria muito bom acordarmos amanhã desse pesadelo e uma notícia, né, que seria melhor ainda era se os cientistas brasileiros criassem uma máscara capaz de salvar milhões de vidas, né? Essa máscara seria realmente muito boa, porque ela iria dar um basta e um cala no ser mais abjeto e que vem nadando contra a maré, não só do seu próprio governo, na representação do ministro e do Ministério da Saúde, o senhor Mandetta, como contra a maré do mundo inteiro, inclusive de Donald Trump, né? Aquele em que ele se espelha e que é o baba-ovo aí, eu acho que número 1 do mundo inteiro. Então seria muito bom uma notícia dessa, né? Mas infelizmente a nossa realidade é essa, né? Nós temos um sociopata no poder, isso já foi falado por mim várias vezes, um cara totalmente maluco. O sociopata, ele não é um cara burro, o sociopata. Simplesmente o sociopata, ele é caracterizado pela falta de empatia. E quando você vê um cidadão desse agora querendo dar uma de que está preocupado com o povo e com o emprego do povo, você vê que ele é um completo maluco. E só um imbecil, infelizmente as palavras são essas, só um imbecil não consegue ver que ele é maluco. Ou um imbecil ou um maluco igual a ele, né? Não consegue ver que esse cara é um completo maluco, pirado total. Porque ele não tem empatia nenhuma com as vidas que já se foram e as que virão. Ele fez um discurso esses dias, onde o discurso dele mostra a sua total falta de empatia, e ao mesmo tempo, não pensem vocês que ele é burro não. Como eu disse, não subestime o sociopata. O sociopata, ele acredita no que fala e o que faz, mas ele é inteligente. Agora não tem empatia nenhuma com o ser humano, né? Com os seus semelhantes. Então ele, num discurso que fez recentemente, ele já se antecipando espertamente à crise econômica que virá, né? E fica batendo na tecla todo dia nisso aí, porque a crise já é certa. Não só o Brasil, o mundo inteiro vai entrar em crise. Então ele, para se antecipar e lá na frente, escute o que eu estou dizendo, lá na frente ele pôr a culpa da crise econômica nos governadores, né? Ou como sempre eles fazem, né? Eles escolhem algum inimigo e vai escolher, eu acredito que dessa vez os governadores, para pôr a culpa sobre a crise econômica que se abaterá sobre o Brasil. Esperem e aguardem que vai ser isso que vai acontecer lá na frente, não é? Você veja que até Donald Trump aqui, ele já vem tomando medidas, e agora domingo, ele 29, ele tomou medidas mais drásticas ainda, né? Mandando fechar Nova York lá de quarentena até o dia 30 de abril. E o coronavírus está se espalhando pelos Estados Unidos, eles estão espantados. Os Estados Unidos, durante a crise espanhola, ele tem uma população muito menor que os 300 milhões de habitantes hoje, e eles perderam mais de 600, quase 700 mil vidas. Inclusive, o avô de Donald Trump também morreu
nessa onda aí, né, da gripe espanhola, que na verdade é espanhola só no nome, mas que surgiu mesmo lá nos Estados Unidos, né? Então os americanos já têm noção do que é brincar como o Bolsonaro faz aqui, de disse-me-disse, de teorias da conspiração, porque eles já passaram por isso e foram um dos países que mais morreu gente durante a gripe aí, dita espanhola, né? Nós vemos aqui especialistas advertindo nos Estados Unidos, graças a essas advertências, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, que os governos de lá mudaram a sua posição, que inicialmente era a mesma de Bolsonaro, né? Era uma posição de você deixar o gado todo se infectar e o gado se tornar imune, né? No caso aqui do Brasil seria mais difícil, né? Porque tem um gado aí, que é o gado que segue Bolsonaro, que esse gado, além de se infectar com coronavírus, ele tem outras doenças, como a principal, que é o vírus da raiva, né? Eles já são empisteados aí com esse vírus da raiva aí, então seria difícil o coronavírus fazer um efeito, né? Mas brincadeiras à parte aí, nós temos aqui projeções essa mesma instituição, o Imperial College de Londres, né? O Colégio Imperial de Londres, que ele fez para a Inglaterra, o Reino Unido, e também fez para os Estados Unidos. Foi diante desses estudos aqui, nós temos outros estudos também nos Estados Unidos, inclusive foi divulgado um agora mais recente, que se o governo americano não tomasse medidas urgentíssimas, né, a explosão de mortes nos Estados Unidos seria extremamente alta, aí chegando na casa de 1 milhão, 2 milhões. Não é à toa que a maior economia do mundo, o berço o líder, né, o líder do capitalismo mundial atual, ele está tomando medidas drásticas aí, que vai fazer com que a sua economia, quer queira quer não, passe por um momento difícil também, como a do mundo inteiro irá passar, inclusive a nossa aqui no Brasil. Então você veja aqui, ó, os estudos, eles são baseados na ciência, né? Diferente de Bolsonaro, que toma suas decisões baseado em vozes de sua cabeça, ouvindo a opinião do seu pseudo-filósofo analfabeto Olavo de Carvalho, né? Esses estudos aqui são dados científicos que são reconhecidos, inclusive com gente que tem o mesmo pensamento que o seu, como já falei aqui, Trump e o primeiro-ministro lá da Inglaterra, né? Só não são tão louco e pirado assim como o nosso presidente, né? Que é um total maníaco aí, depravado e analfabeto e sociopata, né? São essas as palavras que nós temos que falar assim desse abjeto hoje em dia. Então, sem qualquer ação aqui, ó, no Brasil, nós teríamos mais de 1 milhão de mortos. Então a conta é essa, a conta não é econômica, a conta é, nós aguentaríamos ver o que está passando na Itália todo dia, com falta de caixão, ou na Espanha, com corpos sendo empilhados em quadra, né, de gelo, de hóquei lá, sobre o gelo, né, e sendo espalhadas aí, sendo cremadas de forma coletiva, porque não dá conta o sistema nem de enterrar os seus mortos. É isso que nós queremos pagar para ver no Brasil? Eu acredito que não, né? Ninguém quer perder um parente, nem um pai, nem uma mãe, e muito menos morrer, né? Então a economia lá na frente, ela ressuscita de novo, como sempre foi assim no capitalismo, né? Pode ter certeza que essa se ressuscita sempre, né? Já as pessoas não. Então, sem medida nenhuma, teríamos isso aqui, 1,1 milhão. Com as medidas de isolamento intensivo, vejam que as mortes aqui no Brasil ainda são consideradas altas. Cerca de 44 mil aqui no final, viu? No final da pandemia aqui. Eu acredito que com o isolamento que nós tivemos aqui e alguns estados como aqui no Nordeste já entrando em quarentena, eu acredito que a quantidade de mortos vai ser até menor. Isso se continuar a política atual, né? Se ele não demitir o ministro aí, Mandetta, ou se não fazer uma medida provisória aí, obrigando todo mundo a trabalhar, como ele mesmo já avisou aí, que pode empurrar essa MP aí qualquer dia. Agora, outra coisa que a gente vê e que é uma total falta de bom senso, né? Mas o que mostra a ignorância de nossa elite no Brasil, ou pseudo-elite, né? Porque, na verdade, aí quem está mais preocupado com a volta do trabalho
é uma pequena elite aí burguesa, geralmente comerciantes aí, que querem que seus empregados voltem aí à tona, enquanto eles protestam aí de carro fechado, em seus carrões, ar-condicionado, sem contato nenhum, proteção total, e não pensa um minuto sequer na situação dos seus empregados, que seria aí catastrófica, porque eles já vivem em ambientes sem isolamento, né? Geralmente um cômodo para 3, 4, 5, 10 ou mais pessoas, né? Não tem nem como você se esconder do coronavírus dentro de casa. E voltando a trabalhar seria aí uma catástrofe muito maior, como o estudo do Imperial College divulgou aí, né, para o Estadão, e o Estadão divulgou aí, e nós temos aqui em mãos atualmente. O que se percebe no Brasil é isso aqui. Essa tabela está um pouco desatualizada, mas a gente percebe, eu coloquei ela aqui para a gente ver que os casos já estão subindo a ladeira. E a luta agora é para fazer o chamado achatamento da curva. Não é que vai deixar de morrer gente não, viu? Quero até deixar bem claro isso aqui. Vai continuar morrendo gente. Agora uma coisa difícil até do bolsomínio, né, que a maioria tem problemas cognitivos, assim como o seu líder entender, essa questão aqui do achatamento da curva da epidemia, né? O que se procura evitar é que a epidemia não tome essa proporção aqui, né? E que a quantidade de mortos aí seria uma quantidade enorme, porque não só iria morrer as pessoas de coronavírus, como iria morrer pessoas com qualquer outra doença, porque os hospitais simplesmente estariam lotados com todas as UTIs, CTIs já ocupadas com pessoas doentes por coronavírus. Então qualquer aquele acidentezinho em casa, no trabalho, um problemazinho que você tenha já corriqueiramente, né, você teria um risco muito maior de morrer, porque não encontraria sequer vaga no atendimento. É o que está acontecendo na Itália, em um pouco menor proporção na Espanha, e o que vai acontecer em qualquer lugar se não tomar essas medidas. E é por isso mesmo que o mundo inteiro está tomando essas medidas aqui. Então, com essas medidas aqui, é o que nós queremos fazer acontecer no Brasil, e a diminuição, né, pelo menos, na verdade é uma distribuição das mortes ao longo aí de um tempo maior. Em compensação, você não tem essa escalada brusca aqui, o que seria a morte do próprio sistema de saúde do país, né? Como aconteceu na Itália. O sistema público de saúde lá morreu congestionado.